Rapaziada, antes de começar o vídeo, só pra comentar com vocês, igual eu falei no vídeo passado, tem muitas pessoas que assistem o canal, porém não são inscritos, mais de 70% no caso. Peço aí você que gosta do conteúdo do canal, você que curte aí e não é inscrito, se inscreve aí, fortalece, tamo junto. E deixa o like aí pra fortalecer também. É nóis, valeu. E aí rapaziada, meu começo mais um vídeo. E hoje, turma, vou mostrar aqui pra vocês detalhes que eu coloquei aqui na 1938, alguns adesivos. Também coloquei no Bitcoin no 53, depois vou mostrar pra vocês. Tem um ali no vídeo também, depois eu mostro pra vocês. Ah, e as películas também coloquei de novo aí. E agora, turma, tava postando aqui, ó, parte do filtro de ar aqui da 1938, me baseando aí pelo da vida real. Aí eu vou tá passando óleo em volta dele pra poder fechar essas lateral da capa, dar uma lixada pra ficar bem certinho. Aí depois pintar com esse mesmo cinza aqui da lateral. Eu tava vendo em foto e a cor que é aqui na lateral é a cor do filtro de ar, geralmente, né? Não sei se a pessoa pode mudar, né? O dono, pá. Mas eu vou me basear nisso aí. Aí eu vou fazer uns detalhes ali com estilete pra ficar marcadinho. Depois eu vou colar. Aí eu vou colar só depois que eu pintar, claro. Aí eu vou colar só embaixo pra poder a cabine não ter cola aqui. Pra poder tirar a cabine tranquilamente quando eu quiser. E em algum momento eu vou estar pintando ela. Não sei quando, mas eu ainda vou pintar ela. Passar um vermelho mais sólido. Tirar os defeitos da cor do plástico. E vou passar a cola aqui, rapaziada. Aí depois aí eu vou voltar com vocês mostrando os adesivos. Eu colei no Bitcoin, colei na 113 também. E vou mostrar tudo aí pra vocês, beleza? Até já. Rapaziada, ele tá detalhando aqui, mas provavelmente quando pintar vai sumir. Agora eu vou passar a cola e depois só lixar e é isso aí. Beleza? Até já. Aí rapaziada, passei uma cola aqui, ó. Que a película fica bem mais firme. Aí eu vou colar aqui, ó. Passar a cola aqui na parte de baixo, depois pintar, claro. E não vou passar cola aqui na cabine. Como eu já falei, logo mais era pintar, ó. E aqui colando só embaixo já fica filé. Aí, ó. Aquela parte dali fica livre, certinho. Mais ou menos assim. Então logo mais aí mais detalhes. E aqui na frente também, ó, adesivo que eu não mostrei, ó. Adesivinho charada. Furinho, lanterna. E depois eu vou mostrar ali pra vocês da 103 do Bitcoin. Pera aí, já volto. E aí rapaziada, já pintei aqui, ó. Pena que ficou um pouco mais escuro e ficou manchado ali, ó. Onde tem até uma formiga passando do lado. Tentei dar uma detalhada aqui em cima. E aí só pegar aqui e olhar aqui do lado. É. Ficou bom, eu achei que ficou legal. Tá simples, mas é um detalhe já. E aí rapaziada, esse projeto rolando, ó. Logo mais aí. E agora eu fiz só pra poder medir onde vai ficar cada faixa. Eu já vou pegar pra imprimir. Faixa, detalhe do emblema da guerra. E eu desse lado eu colei os adesivos. Faixa, emblema da 113, adesivinho charado. A seta, farol. Eu vou mostrar ali pra vocês no Bitcoin, pera aí. Daí rapaziada, essa tampa tá meio feia, né? Não tá pintada ainda, mas logo mais. Aí aqui, ó.
entrar no grupo do canal no WhatsApp e segue a página do canal no Instagram, eu só não me lembro. Já tinha visto aí. Ficou assim, ó. Agora mais vai vir mais detalhes aí, eu vou mostrar pra vocês. Daqui da frente, ó, eu tinha colocado um foninho, só que o meu lugar que eu pego pra tá movendo o bichinho de lugar, ele soltou. Eu coloquei aqui na frente do Fusca, depois eu vou colar ali, aí talvez eu cole tipo esse aqui embaixo. Aí eu já tava montando também, rapaziada, os lameiros. Vai ter 2 lameiros grandão inteiro. É um da TR e outro igual ele que tá no Bob, no Rubi, o Celeste, vários nomes. É o Nossa Senhora Aparecida. Outro é da TR, eu falei, inteiro. Aí vai ter um da TR dividido. É só uma aqui e outra faixa lá do lado. Eu acho massa esses estilos aí. Mas também vai ter ele original da guerra. Eu vou colocar lá na frente, no meio da frente. E no começo eu tô pensando em deixar 2 aqui também. Já pensou? Vai ficar, eu tava medindo, vai ficar bem no pouco aqui a roda, bem por aqui. Vai ficar massa. Eu quero tipo ele original, sabe? Ele não é tão pequeno, mas a minha arqueada desse tamanho assim fica pequeno. Deixa eu descer mais aqui. Aí, a melhor de gravar. Aí eu já tava também fazendo as faixas. Arrumando aqui as faixas azul que vem na tampa pra combinar com a 113. Aí depois já vai ter pra colar ali quando estiver no jeito. Mas por enquanto eu vou colar as faixas refletivas do lado, lameiro. E é isso aí, rapaziada. Eu vou colar aqui, ó, o fio de ar e já volto em vocês. Aí eu vou passar só uma cola embaixo. Eu nem passei tinta do outro lado, né? Vai ficar escondido. E eu vou passar a cola aqui do outro lado. Colar ali. Ó, deu uma diferençazinha de cor. Mas tá bom. Pegando reflexo ali. Ó. Mas vai ficar legal, vai ficar massa. Não vou colar nada na cabine, né? Porque nossa, essa película ficou toda bolhada, ó. E eu já mostrei os adesivos da 1938, 113, né? Ah, rapaziada, e ó, você acha que eu não mostrei pra vocês não? Farolzinho da guerra, na 1938, e ali na 113. Deixa eu arrumar ela aqui, e barulho danado. E ó, Streamline, farol de Streamline. Aí eu tô imprimindo outros numerinhos desse aqui, ó, pra ficar só nessa parte ali, não tem que dobrar aqui. Mas não é assim, turma, vou colar aqui e já volto. Aí, rapaziada, colei ali, tirei a cabine pra não manchar. E também pra não colar, né, senão pega um pouquinho na cabine e cola. Eu não quero que pegue na cabine não. Ficou parecendo um escapamento contrário, hein. Mas ficou assim, ó. Ficou da hora. Uma diferençazinha de cor, mas não dá nada não. É, rapaziada, é isso aí. Esperar dar mais uma secada, eu vou colocar a cabine e mostrar pra vocês. Beleza? Até já. DJ Zefinho, o DJ Moral. Hello, sweet dream. I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I can drown in an endless sweet. Hello, friend. There's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never look again. I wish that I did not know where our broken love was going. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was bulletproof, I love you like a glove. If I was solid like a jewel. If I Rapaziada, parando os projetos assim.
Logo mais aí, retrovisor 1938, mais detalhes 123. É isso aí, rapaziada, coloquei aqui pra pegar a imagem mais bonita, tá um sol legal aqui. Também já tô no domingo aqui gravando, tá ligado? Não deu pra terminar ontem, sábado. Vou ver se eu posso hoje ainda, né? Vamos ver. E arrumei mais espaço no celular, vai dar pra finalizar de boa. E tem a parte de salve também. E hoje o salve aí vai pro One Miniaturas SC e o SED 2020, ou SED 2020. Vai dar o print aí do nome do canal deles aí. Ele abraça aí tudo de bom. E aqui no caso das minis, rapaziada, o jar ficou assim, uma cor diferente, mas não dá nada não. Então, essa película aqui, como eu falei antes, fazer retrovisor aqui, aí os detalhes que eu comecei no Big Bang, logo mais foi mínimo os detalhes que eu terminei de editar ali. Aí eu vou colar e próximo vídeo eu mostro pra vocês, beleza? E você aí que quer um salve no próximo vídeo, só comenta aí salve aí embaixo. No próximo vídeo aí eu vou estar colocando, beleza? E no mais é isso aí, turma. Agora sim, eu consegui finalizar o vídeo. Agora é só editar. E se não sair hoje, segunda-feira sai. Atrasado, mas não dá nada não. O que importa é ter o vídeo. E é isso aí, rapaziada. Ele abraço meu caminhão, tudo de bom.